Essa é a música que abre o Coxa de Retalhos, né? E o Coxa de Retalhos foi construído para ser um manifesto. A gente queria que ele fosse o manifesto do Coletivo Candeeiro. O que o Coletivo Candeeiro quer dizer para o mundo? Se ele acabasse hoje, eu acho que o Coxa de Retalhos seria o nosso resumo, assim, né? Falece aqui o Coletivo Candeeiro, que disse o seguinte: isso, Entendi. né? A gente está aqui Que para tinha isso como aqui, ó. propósito isso. Então, é o nosso manifesto, assim. Então, é um manifesto estético. A gente está ali para se posicionar veementemente contra essa estética pobre, americanizada, básica, que se canta na igreja. É um manifesto teológico, então a gente está ali para se posicionar veementemente contra essa teologia rasa, superficial, que se coloca nas letras das canções. É um manifesto poético, então a gente está ali para falar das formas mais bonitas possíveis sobre os assuntos que a gente quer abordar. A gente não aceita que a frase seja uma frase básica. A gente vai trabalhar nela, torcer, esticar, até que ela seja bela o bastante para lembrar de longe um salmo de Davi. Né? Então, é um manifesto poético também, é um manifesto também contra a individualidade, a singularidade do canto cristão. Portanto, todo o disco, são 18 faixas, todo o disco foi composto no plural. Não tem nenhuma música que diz assim, eu, isso, eu, aquilo. Mesmo, não reparei. Somente a viral. Na mesmo. primeira frase. Se tu é viral, eu sou varal. E a partir daí ela vira plural. Porque esse eu representa a ideia do Coletivo Candeeiro. Nós estamos aqui enquanto coletivo para ser um varal. Varal é um elemento coletivo. Né? Viral é uma coisa que você lança, beleza. Aí a gente comparou com varal, foi uma ideia de dar guia. Varal primeiro, está no quintal da casa. Então não está nos lugares nobres, está no lugar mais assim comum, né? Mais ordinário. A gente esconde o varal. Exato. E ali naquele varal tá a roupa de todo mundo junto. É a blusa de um, é a cueca do outro, é a calcinha do outro, é o chapéu do pai. Então, não existe nada mais coletivo na casa do que o varal. Então, a gente tá aqui para ser quintal, para ser varal. Então, é um manifesto também contra a individualidade. Portanto, todas as músicas são compostas no plural. E é um manifesto também contra esta ambição contemporânea na igreja de querer viralizar, querer ter relevância, querer ser importante demais, querer ser... olha, a primeira música vai começar dizendo o seguinte: a gente não quer isso. Não vamos nem descer do nosso quintal para ir para o Sudeste, para não sei o quê, para morar no Sudeste, que era o movimento da maioria dos artistas nordestinos que queriam algum reconhecimento. Precisava sair de lá e ir para o Sudeste. E nessa canção a gente fala: o Coletivo Candeeiro é diferente. A gente é quintal. Se você quiser, você que venha para cá. Entra, faz de taipa essa ciranda. Quer dizer, não é uma ciranda de ouro, não. É de madeira e barro. Vamos brincar aqui, vamos ficar aqui no nosso quintal. Se estiver gostando da gente, venha buscar aqui, no nosso quintal. Entendeu? Venha brincar com a gente no nosso quintal, mas daqui a gente não sai. Então é a música que mais revela essa ideia inicial do Coletivo Candeeiro. Quando a gente começou para isso. Para ser uma brincadeira de quintal entre amigos, para a gente expressar a nossa poesia, a nossa fé, a nossa arte da maneira mais simples, singela e menos ambiciosa possível, né? Se eu não sento para fazer a minha obra, e aqui eu quero até ampliar, né? Porque pode ser um vídeo como o que eu faço, né? Uma pregação, ou pode ser uma música, ou pode ser... Se eu não faço pensando como é que eu acerto para viralizar, qual é a motivação que a gente deveria sentar para fazer? A motivação do artista não é a demanda. O artista não trabalha por demanda. Quem trabalha por demanda é a indústria. Né? E isso é uma questão que se confunde muito hoje em dia. Né? Indústria e ambiente artístico estão entrelaçados. Então, é difícil você contrastar o que é indústria, o que é arte, puramente arte, né? Porque a indústria viabiliza a arte e mostra a arte também, né? E dentro do ambiente artístico existe também um formato de comportamento industrial. Então, é uma coisa que está bem entrelaçada. Mas, via de regra, de maneira geral, o artista não trabalha por demanda. O artista trabalha por necessidade. É por necessidade que se faz o que se faz. Ou eu componho, ou eu morro. Ou eu desenho, ou eu morro. Ou eu canto, ou eu morro. Quem vai ouvir? Quem vai gostar? Não importa. O artista não trabalha com quem vai ouvir, quem vai gostar. Né? Agora, o artista passa fome. Então, tá entendendo? O artista passa fome, o coitado. Sobretudo o nordestino. Então, o artista, embora ele tenha essa demanda que é intrínseca dele, é uma necessidade de se expressar, ele vai vendo o mundo, ele vai desde a sua infância. E tudo que ele vê é como se fosse um prato de comida do qual ele se alimenta, ele internaliza aquilo que gera uma digestão e essa digestão sai para fora e é o artefato dele.
Vai sair para fora um dia, talvez daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas o que ele produz é fruto de tudo que ele viu e viveu, coisas que a gente vê. Porta, cadeira, guerra, Xuxa na televisão, qualquer coisa. Eu falei Xuxa por causa do documentário, sei lá. Sim. E aí, enfim, tudo que se vê gera nele um impacto, uma gestação. Isso vai sair para fora, naturalmente. Um dia sai. O artista vai botar para fora essa visão de mundo. Isso aqui é uma narrativa meio antropofágica, né? Que é a coisa que no modernismo começou a falar acerca desse movimento do artista de comer a realidade visível e se alimentar disso e colocar para fora seu artefato. Então, agora, como ele passa fome, ele também se preocupa com o que a demanda está pedindo. Tá. E essa que é a grande crise da arte. Tá, eu quero fazer o que é só meu, o que é autêntico, o que me representa. Mas e se isso não vender? E se eu passar fome? Aquilo ali tá dando certo. Sabe? Eu acho que eu vou para aquele lugar ali. Eu preciso pagar as contas da minha casa. Meu filho tá para nascer. Então isso tudo se mistura muito. Uhum. E tá tudo junto e misturado. Entendi. Às vezes a gente age por um impulso industrial. Sim. E às vezes a gente age por um impulso puramente artístico. Entendeu? Eu fui muito tocado numa reflexão. Acho que foi até na Lidere como Jesus, o Paulo compartilhando sobre essa diferença de servo, né? É lógico que é só semântica, né? Mas para explicar, ele falando sobre fazer um serviço e trabalhar, né? E aí ele falando do serviço ser você trocar por dinheiro, né? O trabalhar e se é trocar por dinheiro é até você fazer pensando naquilo que te falta, né? Exatamente. E trabalhar seria multiplicar o que você tem, né? Exatamente. Então, eu percebo isso de você falando, tipo assim, eu não sentei para fazer para viralizar uma demanda ou para dar certo, né? Mas eu tinha que multiplicar o que eu tenho, né? Eu tinha que pôr para fora o que tá borbulhando aqui dentro e, cara, como eu sinto falta disso, assim, porque como a gente tá nessa era da mídia social, do capitalismo voraz ali, assim, né? A gente está muito movido a resultado, né? É verdade. E como estamos perdendo a nossa criatividade nisso, né? Sim. Que seria sentar e falar, tá, o que tem dentro de mim? O que Deus me deu aqui, né? Como é que eu poderia expressar isso? E que vai achar, né? Isso. Vai achar um grupo que Deus vai tocar através daquilo ali, né? Que é o que está acontecendo, né? Um pastor, o pastor do João Manô, uma vez quando ele estava para lançar o disco Volver, eu não me lembro exatamente as palavras, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Se eu errar, vocês me corrijam aí, pastor Rodrigo. Mas ele falou assim, o João Manô estava preocupado, quem é que ia ouvir, a quem ia ser direcionado, quem seria atingido pelo álbum. E o pastor dele falou algo como, olha, quando Deus envia a sua obra de arte, sua poesia, ele envia sempre endereçado. Tem endereço certo. Então fique tranquilo, né? Isso sempre foi uma tranquilidade, assim, para mim, né? Nos meus primeiros anos de atuação na arte, na música, eu nunca... Porque, convenhamos, eu não tinha precedentes. Ninguém de João Pessoa foi ouvido pelo Brasil. Ninguém, do ponto de vista da música cristã, né? Porque ninguém da Paraíba, ninguém da Bahia, ninguém... Bom, da Bahia a gente teve Lázaro, né? Mas aí é outro caminho. É a via da conversão, o cara veio de um ambiente, então tem tudo isso. Mas do ponto de vista natural, alguém de uma igreja, um jovenzinho de uma igreja do Nordeste que de repente, a partir do próprio Nordeste, sem vir para São Paulo, conseguiu ser ouvido. Isso não tem precedente. O Candeeiro está sendo a primeira vez na história do Brasil que o Nordeste está contribuindo com o repertório cristão na igreja brasileira. É a primeira vez. Então, como não havia esse precedente, não havia também o sonho, nem a expectativa. Você não chega nem a ter... Não, eu fazia coisa para que... Aí tinha gente que falava, por que você não muda para lá? Eu disse, Deus é quem me livre. Morar em São Paulo, aquela terra de gente doida, tudo bom. Mas assim... Obrigado. Mas é difícil morar... Você mora em Bragança, é maravilhoso, cidade pequenininha, mais agradável, mas é uma loucura, não é? Você morar naquela cidade. E sobretudo você que vem do Nordeste, uma terra tão mais pacata, tão diferente. Então eu falava, não vou sair daqui, e eu sei que por causa disso, aquilo que eu produzo também vai ficar circunscrito ao meu ambiente. Não havia essa expectativa, eu lidava muito bem com isso. Eu acho que hoje é que nós do Candeeiro precisamos nos auxiliar mais para refletir de novo.